Comigo o advogado Getúlio Lucas de Abreu, do escritório Transparência, juntamente com Gisele da Campos Salini. Eu escrevi na minha coluna do semanário, na semana passada, e comentei aqui na TV Cidade, sobre o decreto 8.243, que foi assinado pela presidente Dilma Rousseff, e que causou tanta polêmica aí, eu até dei uma opinião minha a respeito, mas é uma coisa complicada. Lei é complicado, tem que entender, tem que saber. Então, cada macaco no seu galho, eu estou trazendo aqui um advogado para comentar a respeito. Esse decreto causou muita polêmica e ainda vai causar. Boa tarde, Getúlio, bem-vindo à TV Cidade, é um prazer imenso recebê-lo aqui para conversar sobre isso. O detalhe, eu questionei o Getúlio através da coluna do jornal e ele atendeu, me respondeu, me mandou um parecer dele aqui, que eu recebi por e-mail, e ele veio, aí eu convidei ele para vir na TV para falar ao vivo com nossos telespectadores. Boa tarde, Antônio. Eu fico feliz de poder estar aqui e jamais me furtaria a um desafio dessa natureza, embora os telespectadores tenham que entender que eu farei dentro das minhas limitações, mas com a necessária, vamos dizer assim, altivez de alcançar ao telespectador o entendimento que ele possa levar à compreensão daquilo que eu estou chamando, na minha interpretação, o decreto presidencial. Ele ofende, sim, o Congresso Nacional. Então, me parece que a tua proposição é discutir nessa linha, se esse decreto poderia tratar dessa matéria via decreto ou não. Me parece que isso sim. E sei do teu empenho nas comunicações locais, e o meu também, de levar para o leitor ou para o telespectador a correta interpretação da lei. Nós podemos estar equivocados nos nossos entendimentos, mas o esforço que se faz no meio de comunicação é de transmitir para o ouvinte, ou para o leitor, ou para o telespectador, alcançar a ele os elementos necessários para a pessoa que é leiga entender do que está se tratando. Exatamente, e o advogado Getúlio fez uma compilação de elementos aqui, foi na Constituição, nos seus livros, leu o decreto, certamente, fez o comparativo com a Constituição. Eu também não escrevi moda diabo, nem falei moda diabo, eu fui procurar informações também e cheguei a uma conclusão, tem que haver alguém que entenda mais do que eu para interpretar isso. E a minha interpretação inicial, Getúlio, eu até coloquei na coluna, foi de que nós temos aqui em Bento, por exemplo, para assessorar o prefeito, nós temos 24, 25 conselhos, sendo que raros, eu acho que o que me ocorre agora é só o Conselho de Saúde, que é deliberativo. Esse o prefeito tem que obedecer. O secretário da Saúde tem que passar pelo conselho, o que o conselho decide, está decidido, não é que nem o Conselho de Trânsito. O Conselho de Trânsito dá parecer. Aí o prefeito olha se quiser, não bota no lixo e deu, tá? Mas o Conselho de Saúde não, ele é deliberativo. Então, baseado nisso, é que eu comecei a questionar essa coisa toda, Getúlio. E é por isso que agora tu estás com a palavra. Qual é a interpretação tua a respeito do decreto 8.243? Olha, a minha interpretação... Sim. De novo, interrompendo, eu comparei com a interpretação daquele decreto, porque o objetivo da presidente, me parece, é criar esse tipo de conselhos, com um pouco mais de avanço, aí que vem o detalhe, que, segundo tu entendeste, que é ilegal. Exatamente. A minha interpretação é o seguinte. Primeiro, no material que te mandei, eu fiz uma interpretação do artigo 1º da Constituição, mostrando que, na verdade, nós temos no Brasil um sistema de democracia que eu chamei de misto, porque nós temos a participação indireta, que é quando nós, eleitores, elegemos deputados e senadores. Então, isso é uma forma de democracia que está prevista na Constituição. A outra é a direta, porque você mesmo, no teu trabalho no semanário, citou o artigo 1º da Constituição, dizendo que emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, e aqui, então, ela é indireta, ou diretamente,
Porém, nós não podemos ler o parágrafo único só até aqui, ou diretamente, porque aqui tem vírgula, nos termos desta Constituição. Então, a Constituição, quando se trata de assegurar ao cidadão a participação no governo, já disse as formas. E, em anexo, eu encaminhei mais outras formas de participação prevista na Constituição. No artigo 10, no artigo 11, enfim, não vamos declinar todos aqui. Mas no 11, por exemplo, nas empresas com mais de 200 empregados é assegurado a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregados. Todas as formas de participação direta da sociedade ou das instituições organizadas estão previstas na Constituição. O que o Decreto 8.243 está querendo fazer? Esse é o detalhe importante para o telespectador entender. Exatamente. Vou explicar bem isso. O que é que a Presidente da República quis com isso? É isso mesmo. Institui uma política nacional de participação social e um sistema nacional de participação social. E aí ela vem e cria uma definição de uma série de situações, inclusive reconceitua o termo sociedade civil, onde prevê que é o cidadão, os coletivos. Ora, os coletivos, quando uma lei precisa ser perguntada o que quer dizer o legislador com coletivos, são os coletivos urbanos? Que coletivos ela quer dizer aqui? A gente sabe pela linguagem que o poder usa que eles estão chamando os coletivos a algum tipo de organização. Conselhos. Sei lá, o MST é um coletivo, né? E ela vem aqui, tá? Os movimentos sociais institucionalizados ou não. Para aí, mas então alguma organização presidiária criminosa não organizada pode participar dessa forma? Então, este tipo, primeiro... Mas há uma obrigatoriedade de se criar esse tipo de conselho, desse tipo de representação, porque eu li, lendo também, eu vi que estatais podem ter essa assessoria de conselhos e coisas assim, Getúlio. Mas há uma obrigatoriedade de se criar ou não? Bom, e qual é o objetivo desse decreto? Fazer com que este tipo de organização, inclusive não institucionalizada, possam vir a participar de, como você falou, de conselhos das estatais. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, enfim. Ora, que a administração pública tem que ser eficiente, isso já tem uma previsão no artigo 37 da Constituição, que a eficiência é um princípio constitucional. Bom, a Presidente da República, ao apagar das luzes de seu governo e desrespeitando a lei, que isso é o mais importante, institui uma política nacional de participação social. E desrespeitando o Congresso Nacional, porque ela está citando aqui, que está fazendo isso com base na Constituição e na Lei 10.683 de 2003. O que é a Lei 10.683 de 2003? É uma lei que trata da organização da Presidência da República e foi aprovada pelo Congresso Nacional. Ora, qualquer forma de participação da sociedade em órgãos da administração pública que não seja aquela que está prevista na Constituição, do modo como está, tem que passar necessariamente pelo Congresso Nacional. Fazer via decreto ofende, sim, o poder e a competência do Congresso Nacional. Mas, Getúlio, a minha dúvida sempre é essa e continua sendo. Essa lei, esse decreto dela, obriga a criação desses conselhos. E qual é o poder desses conselhos perante as estatais, perante o poder público, seja ele do judiciário, do executivo, do legislativo? Há uma obrigatoriedade ou ela só abre a possibilidade? É isso que eu não entendi. Não há uma obrigatoriedade.
de a presidência da República baixar este tipo de decreto. Sabe-se que o governante baixa decreto ou manda leis para o Congresso Nacional, às vezes rigorosamente atendendo o que determina a Constituição. Neste caso, ao meu juízo, não é uma necessidade de criar, e se fosse, tem necessariamente que passar pelo Congresso Nacional. É daí que o Congresso Nacional, o meio político, reagiu a este tipo de desrespeito às instituições, porque os poderes têm que funcionar independentes e harmônicos entre si. Eu, às vezes, digo, nem tão independentes e nem tão harmônicos, né? Porque um arrasta o outro, né? Mas o que está previsto neste decreto? Está previsto uma série de possibilidades de que, e é isso que é o mais criminoso, até organizações chamadas de integrantes da sociedade civil não institucionalizadas, não, mas eu quero ir numa reunião do Conselho da Petrobras para decidir o aumento do petróleo. Ora, essa empresa, ela é uma empresa pública, com capital público, por óbvio, e privado também. Não se pode, em nome de querer abrir para a participação da sociedade, criar esse tipo de fantasia, né? Não só nesse caso, eu já disse em outras situações, os governos, quando estão meio perdidos, não se acham mais, eles procuram criar situações dessa natureza. Quem quiser se dar o trabalho, e eu recomendo que façam, leiam esse decreto, não vão saber como é que vai funcionar. Não tem aqui nesse decreto, ou o iluminado que o criou sabe como é que vai fazer. Eles criam aqui um negócio chamado mesa de diálogo. Ele diz que mesa de diálogo é um mecanismo de debate, de negociação, com a participação dos setores da sociedade civil. Setores da sociedade civil que está definido no inciso 1 do artigo 2º, que inclusive são com os setores não institucionalizados. Ora, você falou antes que acho que você pegou bem a questão da série de conselhos que tem na administração municipal. Isso é bom e ao mesmo tempo ruim. Por exemplo, o plano diretor tem uma série de possibilidades e mecanismos de participação que eu, ao meu juízo, até agora, não souberam nem fazer funcionar aquelas instituições. Concordo e assino embaixo. E aqui é a mesma coisa. Entendeu? O Estado, o Rio Grande do Sul, foi criado um conselhão também. Só que o conselhão, como nós conversamos, ele é consultivo. De repente, se o governador não quiser ouvir o conselhão do Estado, ele não ouve, faz o que quer e está, claro, dentro da lei. Me parece, aí nós temos uma certa divergência, o aspecto legal eu não discuto do decreto, mas me parece que ele não está obrigando nada a ninguém. Não sei. Não, o aspecto não obriga nada a ninguém, mas uma vez existindo a regra jurídica, uma vez existindo a possibilidade, pois então está criada, está aberta a possibilidade de que venha a ser demandado que ele seja implantado, né? Não se faz um decreto desta natureza, com este alcance. Eu não vou dizer, porque eu estou fazendo uma análise absolutamente... Procuro ser isento de algumas situações. Tem natureza política? Tem. É pecado ter natureza política? Eu digo que não. Cada governo tem que montar o sistema conforme ele acha que da sua, vamos dizer assim, vontade de governar. Então, nesse ponto, a presidente tem legitimidade para fazer. Agora... Olha só uma coisa. Como nós estamos lá no fim do tempo, nós temos que dizer o seguinte, que já tem questionamento da inconstitucionalidade dele, né? Irá para o Supremo para se julgar a legalidade ou não desse decreto. Segundo o teu entendimento, ele é ilegal. Exatamente, ele é ilegal, e no material que eu mandei para ti, eu disse que ele é ilegal, ele é inconstitucional e ilegal. É inconstitucional porque ofende a Constituição naqueles parâmetros de que a participação que tinha que ter, as formas de participação que está assegurada na Constituição, já foram fixadas
originariamente lá na Constituinte. E ele é ilegal porque ele ofende a Lei 10.683 de 2003, quanto à organização dos poderes da República. Perfeito. Não parece como o tempo passa, né, Getúlio? Conversamos com o advogado Getúlio Luca de Abreu, do Instituto Transparência de Advocacia, sobre o decreto 8243. Muito obrigado pela sua audiência. Eu volto segunda-feira.